porque na terça vocês estavam meio perdidos. Arrumando aqui a melhor posição. Acho que agora já deu tempo, né? Da aula da semana ser vista. Então agora que começou a gravar, que todo mundo já entrou, bom dia a todos. Aquele dia eu consegui a gravação, estava com medo que eu não conseguisse a gravação, mas deu certo, eu consegui, já está lá postada a gravação daquela aula. Muito bem. Vamos lá, Beatriz, Bruno, Caroline, Luiz, Dara, Ellen, Fabrício, Fernanda, Giovana, Gustavo, três Gustavos, Henrique, Caio, Laís, Lohane, Lucas, Luiz, Marcela, Mariana, Murilo, Pedro, Sandy, Thales e Tiago. Hoje quem está com o D é a Beatriz de novo, Beatriz? Beatriz, Cassandro, você está aí? Vinícius? Sim. Então, beleza. Só para ter certeza quem é que está com o nome e o D, né? Para depois ninguém me mandar mensagem falando que estava com o D na aula e não estava. Vamos lá. Semana que vem é feriado na segunda-feira, então a gente só tem as aulas remotas, tá? Não tem aula gravada. Uma coisa que eu sempre esqueço de falar para vocês, que eu preciso falar agora, é sobre o positivo ON. Pega aquela tomadinha vermelha. Tá difícil, né, hoje, né? Tá difícil. Caiu de novo, aí ele voltou. Vocês estão me ouvindo e me vendo bem? Sim, professor. Beleza. Beleza. Foi falar de concorrente até caiu o sinal. Então, fui falar do positivo e caiu, né? Eu precisava daquela tomadinha vermelha. Só para eu ligar aqui para poder escutar os alunos direito. O barulho, o som tá baixo. Ó, nós paramos na página 47, né? Eu tava falando do positivo ON. Teve uma trilha que fechou, né? E tem uma aí que vai fechar, se não me engano, esse domingo agora ou o próximo. Então, deem uma olhada. E se tiver alguma dúvida, vão me perguntando, vão me falando, tá? Ó, a página... Professor, eu acho que é o próximo. Oi? Porque fecha dia 11. Eu acho que é o próximo, porque fecha dia 11. Né? Então não é esse agora, é o outro. Deixa eu pegar aqui a tomada rápida. Tá aqui na janela, lá de fora. Cara, eu tinha colocado na janela. Não mexe. Não, você leva um choque. Se você mexer aí. Agora eu vou conseguir ouvi-los melhor. Fica muito baixo. Pronto, caixinha ligada. Alguém fala alguma coisa? Fala assim, oi? 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 Oi, pronto. Tá ótimo. Fechou, tá ótimo. Tá ótimo. Agora o som tá legal. Ó, vamos lá? Alguém tem alguma pergunta antes da gente começar? Vocês que assistiram às aulas,
Tá tudo bem? Alguma dúvida inicial? Eu posso começar no exercício e aí a gente vai conversando. Não, tô tranquilo. Beleza, então Ô, vamos Flávio, lá. Oi, pode falar. tá com eco pra gente. Tá com eco? Uhum. Tá com eco? Só Que pra será? você. É? Não, tá só pro Pra mim Fabrício. também. Ó céus. Não, tá com eco mesmo. Ué, pra mim tá só pro Fabrício fala. Na moral. Às vezes pode ser o microfone. Eu vou tentar usar o microfone. Ou também se... Deixa eu ver se alguém tá com... Ou alguém com o microfone aberto. Será que é? Eu não sei. Sabem que eu não sou muito bom de informática. Não é por causa da caixinha que você ligou agora? Será? É que... Mas eu costumo usar ela, né? Ó, eu vou colocar ela mais longe. Vou deixar ela um pouquinho mais longe de mim. Vamos ver se melhora. Eu vou usar o microfone também para o som não vazar muito. Não, não é de... Chegou, foi. Será que melhorou? Vê se melhora. Ó, eu vou ficar falando alguma coisa. Chegou uma mensagem. Melhorou? É, às vezes o microfone não deixa vazar o som. Aí se for a caixinha, igual o Luiz falou, o microfone não deixa vazar. E aí melhora. Então, ó, vamos começar então esse exercício 3. Tô só entrando aqui no Google Class. Beleza, tá tudo ok. Tá. Pensei que fosse... Professor, você vai falar sobre a prova. Alguém... Ah, tá. Não vou falar de quem é, mas a pergunta é sobre a prova. Então, ó, faltam ainda algumas provas para eu corrigir. Eu peço que vocês continuem tendo muita paciência. Eu tô ainda com... Acho que são 30 provas que faltam. Tá acabando. Com certeza, na terça, eu já consigo falar para vocês, tá? Aí, não sei se vocês preferem que eu fale já a nota, rapidinho, ou se vocês quiserem... Ó, dá para fazer o seguinte, ó. Hoje, na hora da chamada, eu posso falar o nome, nota, tá bom? Ao invés de mandar foto pro Pedro. Nome do aluno, nota. E aí a pessoa responde chamada. Aí quem eu ainda não corrigi, me lembra, me pergunta na terça-feira. Ó, página 47, exercício 3. Tava gravando, então aqui tava primeiro ano, agora aqui é terceiro ano. Não lembro o número dessa aula. Professor, mas quando você terminar de corrigir, você vai mostrar pra gente como faz aquele exercício ou não? Então, Fabrício, eu não anoto essas coisas, né? Eu vou só olhando a prova, eu não tenho nem onde anotar. Acho que eu ia ter que ter muito papel aqui, não sei como que eu faria isso. O que eu faço? É uma boa pergunta essa do Fabrício, porque às vezes as pessoas ficam com dúvida como que eu faço para corrigir. Eu olho a prova que está na frente do computador e eu tenho meu gabarito, né? Ó, meu gabarito está aqui, ó, tá até aqui do meu lado que eu estava corrigindo. Ó, meu gabarito está aqui. Isso aqui é o meu gabarito. Deixa eu ver, ó, terceiro ano aqui, ó, no canto, ó. Ó, terceiro ano está aqui. Não sei se dá para ver direitinho, mas meu gabarito garrancho está aqui. Aí eu olho para a prova que está na frente do computador e eu vou vendo se está de acordo com o gabarito, né? Porque não tem como eu passar a caneta para saber para falar se está certo ou está errado. Aí, quando o aluno erra uma questão, eu vou fazendo uns tracinhos do lado de um papel que eu tenho aqui de rascunho, para saber quantos pontos que ele vai tirar na prova. Mas eu não anoto, por exemplo, vou pegar aqui o primeiro nome. Beatriz Mazzucato, errou a questão 1. Isso eu não sei. Eu não sei qual foi a questão que ela errou. Não disso, Flávio. Tô falando de, você, sei lá, em uns 10 minutos da aula, falar, ó, a questão resolvia dessa forma, tinha que dar isso aqui. A questão 2 resolvia dessa forma, tinha que dar isso aqui. Fabrício, vamos fazer assim, ó. Eu tiro uma foto do meu gabarito e mando pro Pedro mandar nos grupos. Pode ser? E aí vocês dão uma olhada no gabarito, e aí qualquer questão que vocês queiram discutir comigo, a gente começa fazendo essa discussão na terça-feira. Pode ser? Tá bom, tranquilo. Fechou. E aí, ó, se alguém, quando eu falar a nota, quiser discutir, falar, eu acho que eu fui melhor olhando a foto do gabarito. Como eu não tenho anotado o que cada um errou, o que eu faço? Todas as provas estão guardadas, né? Então eu vou lá na prova da pessoa e falo, ó, você entregou isso, eu corrigi dessa forma, aí eu volto prova a prova, tá bom? Beleza? Combinado? Dara, eu respondi sua mensagem, depois você vê se você gostou do que eu escrevi lá ou se você acha que é melhor a gente destrinchar aquilo melhor, tá bom?
Depois me dá um retorno, por favor. Ó, a questão 3 vai falar o seguinte, ó. Vamos fazer a 3, aí depois eu faço isso da prova aí, e a gente já faz chamada. Então, nós temos três resistores ômicos de resistência. R1 igual a 6 ohms, R2 igual a 4 ohms, e o R3 igual a 6,6. Que número chato, né? 6,6. Bom, eles são associados de acordo com o esquema a seguir. Terceiro ano, agora vocês já sabem, deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Vocês já sabem que essa associação que nós temos aí na imagem é uma associação mista, certo? O R1 e o R2 estão em paralelo, e o R3 ele vai estar em série com o resultado da equivalência aí em paralelo, tá bom? Aí vem uma pergunta que é a seguinte, né? Vem mais uma informação. Sabendo que a intensidade da corrente elétrica, que passa pelo R1, vale 3, então no R1, a corrente são 3 amperes. Determine qual é a intensidade da corrente que passa pelo resistor R2. A corrente que passa pelo R1 e pelo R2 é a mesma corrente? Não, terceiro ano, não é a mesma corrente. Quando a corrente está vindo ali pelo ponto A, ela passa pelo R3, aí ela chega no ponto B. Quando ela chega no ponto B, ela está vendo um nó. Quando ela está vendo um nó, ela vai um pouco para o R1, um pouco para o R2. Mas quanto que é esse um pouco? O que determina isso? A resistência. O R1, o valor do R1 e o valor do R2. Mas, para nós resolvermos essa, terceiro ano, nós temos que saber que no circuito em paralelo, o que é igual no circuito em paralelo? Alguém lembra? O que é igual em um circuito em paralelo? Porque, ó, quem está em paralelo aqui é o R1 e o R2, né? Ó, esses dois aqui, ó, eles estão em paralelo. E em um circuito em paralelo, as DDPs são iguais. Então, o 1 tem que ser igual ao 2. Tudo bem? Tudo bem? Portanto, se eu fizer URI com os valores de U1, ó, R1 e 1, eu vou conseguir achar a DDP. Então, vamos lá, ó, vou fazer URI aqui, ó. Então, o 1 é igual, o R1 são 6 ohms, vezes a corrente que são 3 amperes. Então, o 1 é igual a 18 volts. Por que que eu fiz isso, terceiro A e terceiro B? Porque o 1 é igual ao 2, porque o circuito, nessa parte do circuito, nós temos um paralelo. Então, aqui eu vou fazer que o U2 é igual a R2 vezes I2. Portanto, qual é o valor do U2? O mesmo de U1, que é 18. Qual que é o R2? O R2 são 4 ohms. E o I2 eu quero achar. Então, I2 é 18 dividido por 4. 18 dividido por 4 vai dar 4,5, né? 4,5 amperes. Portanto, nós já sabemos, terceiro A e terceiro B, que me fala agora, eu quero que vocês falem, porque agora a gente já sabe, qual é o valor da corrente total desse circuito? Quem vai me falar? Eu quero saber o valor da corrente total do circuito. Professor, é só juntar as duas ou não? Isso. Só juntar todos. Só juntar todos. Por que a gente vai só juntar todos? Porque olha só, vou fazer um desenho aqui, ó. Eu tenho a corrente partindo aqui do ponto A. Aí ela passa aqui por esse resistor. Aí quando ela chega no B, ela se divide. Certo? Aí ela vem um pouco para cá, um pouco para cá. Aí ela continua. Aqui, ó, nesse ponto, ela já é total de novo. E aí ela volta para cá. Portanto, a corrente total do circuito são 3 mais 4,5. Então, nós sabemos que o I total, que eu nem sei se ele vai perguntar isso em algum lugar, mas o I total é 4,5 mais 3. Então, nós sabemos que o I total é 7,5. Coloca aí também no seu exercício, eu nem sei se ele pergunta, mas coloca, tá? Coloca aí. É importante vocês saberem que o I total vai ser a soma das duas correntes. Todo mundo entendeu isso? Alguém quer que eu fale de novo? Ficou com dúvida?
Não. Eu vou já tirar uma foto dessa parte e mandar pro Pedro. Porque. Deixa eu achar aqui o Pedro. Cadê o Pedro? Deixa eu achar você aqui, Pedro. O Pedro deve estar pensando. Mas eu acabei de te mandar uma mensagem. Mas eu sempre respondo e apago. Porque eu tenho toque. Eu não consigo ficar com muita mensagem no celular. Foi. Quando é foto, quando me mandam foto, eu salvo aqui no computador pelo WhatsApp web. Mas quando é só mensagem, eu respondo e apago. Porque eu não consigo me organizar. Por isso que eu não participo de grupo. Não tenho essa habilidade em participar de grupo por causa disso. Ó, eu vou precisar apagar uma parte. Por isso que eu mandei a foto pro Pedro, tá? Pra gente poder fazer o item B. Então, pra gente fazer o item B, ó, eu vou apagar esses resultados que a gente tem aqui. Eu vou deixar o desenho que eu fiz. Pode ser que seja necessário no item B. Então eu vou apagar. Apaguei. Vamos lá, terceiro ano. A pergunta é a seguinte, no item B. Qual é a tensão aplicada ao sistema? Bom, para descobrir a tensão aplicada ao sistema total, nós precisamos de duas informações. A corrente total, que a gente já tem, que é 7,5. Olha só, é importante isso. Se você quiser, pode copiar isso aqui no item B. E outra informação importante que a gente precisa é a resistência equivalente do circuito total, certo? Porque nós temos 3 valores de resistência. Não consigo achar o total do circuito sem encontrar a resistência equivalente, porque daí eu vou fazer URI. Para eu achar a resistência equivalente no item B, primeiro nós começamos, ó, é um circuito misto. Primeiro nós começamos com a que está em paralelo. Então eu vou fazer aquela formulinha que eu acho mais fácil, que é R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2, né? Porque nós só temos 2 em paralelo, que são esses dois aqui, ó. Muito mal desenhado, mas eles estão aqui. Então pego aqui a minha caneta azul para fazer aqui para vocês, ó, que a resistência equivalente vai ser igual. O R1 é 6 vezes 4, dividido por 6 mais 4. Então, isso daqui vai dar 24 dividido por 10, que vai dar 2,4. Tudo bem? Agora, é como se nós fizéssemos um novo circuito. Ó. Esse aqui é o ponto A. Aqui eu tenho o R3. Aí continua. Tudo que estava em paralelo, agora se tornou um só. Porque agora ele se tornou uma resistência equivalente, que vale 2,4. Portanto, agora, a nova resistência equivalente, ó, ela está em série. Então, é 6,6 mais 2,4. Percebeu por que o 6,6? Porque agora ele soma com 2,4 e dá um número mais bonitinho. Né? Vai dar 9, né? 9 ohms. Certo? Agora eu posso fazer URI. Vou fazer URI aqui de caneta preta, só para não confundir, ó. Vou fazer o URI aqui do sistema total. Então, U é igual a 9 vezes 7,5. 9 vezes 7,5 vai dar quanto? 9 vezes 5, 45, 63, 67,5, é isso? 67,5 volts, acertei. Deixa eu deixar esse 5 um pouquinho mais para cá. Vocês perceberam, terceiro, como é importante aquela parte da aula gravada que eu falo para vocês? Anota no caderno. Anota no caderno que no circuito em paralelo, o U é igual. No circuito em paralelo, o U é igual. No circuito em geral, a gente soma a parte que está em série com a parte que você encontrou das correntes, né? Que eu apaguei aqui, das correntes, para a gente chegar no 7,5. Então, essa parte, terceiro ano, é extremamente importante. Com certeza, cai umas 2, 3 questões em qualquer tipo de vestibular que você faça sobre isso. No Enem também, com certeza. Foto para o Pedro dessa parte. Ó, mandei uma foto na vertical dessa vez. Costumo mandar na horizontal. Não sei se vocês acham ruim, mas mandei na vertical. Tudo bem? Perguntas sobre o que eu acabei de fazer? Eu precisava fazer esse exercício com vocês hoje. Ele é de extrema importância, antes da gente ir para a semana que vem. Eu vou fazer aqui rapidinho, então, a chamada, bem rapidamente. Já vou falando a nota, tá bom?
Alguns alunos tiraram mais do que 10 pela entrega, né? E por ter tirado 10 na prova. Ana Clara de Camilo. Ana Clara de Camilo. 4 Aqui. Beleza. 4,75. Ana Paula de Melo. Beatriz Cassandro. Tá aí, falou comigo já hoje. Eu ainda não corrigi, Beatriz, deixa eu acelerar. Beatriz Mariane. Bruno Aldaves. Presente. 4, Bruno. Carol Barral. Não. Dara. Não, desculpa. Caroline Carvalho. Presente. Legal, 6,5. Dara. Oi. Dara. Tá ouvindo? Ouvi, ok, 7. Fabrício. Tá aí, ok, já falou comigo. 11. Fernanda. 11 é 10 mais 1 que eu vou colocar em algum lugar que estiver sobrando. Fernanda. Não. Gabriel Nascimento. Giovana Luz. Giovana. Júlia Luara. Guilherme Espadim. Gustavo da Costa. Opa. 5, Gustavo. Henrique Rodrigues. Tô aqui, professor. 7,5. Caio Henrique. Eu. 8. Laís de Souza. Ela tá presente, Pro. E a Fernanda também. O microfone dela falhou. Beleza. Então, ó, a Laís foi 8 e a Fernanda foi 8. Coloquei presença para as duas. Fechou. 8 nas duas. Obrigada. Valeu, eu que agradeço. Leonardo. Lucas Antônio. Presente. 11. Luiz Henrique. Eu. 7,5. Luiz César. Presente. 4,75. Mariana Martins. Aqui. 8. Matheus Alves. Não. Pedro. Tô aqui, desculpa. Matheus Alves. Ainda não corrigi. Tá aí, coloquei presença. Pedro Henrique. Pedro Henrique, 5,5. Pietra. Sandy. Aqui. Sandy, ainda não corrigi. Thales. Eu. 5,5. Vitor Raposo. Eu. 9. E Jean. Jean, você está aí? Não? Quem não respondeu, tem alguém que quer levantar a mãozinha no terceiro A? Terceiro A, alguém levantar a mãozinha, porque está com o microfone falhando? Não? O Jean me mandou uma mensagem que a gente precisa definir sobre as aulas reversas, né? Que eu não falei mais. A gente precisa definir isso. Eu me atrapalhei um pouco com as aulas reversas por conta do terceiro B. Vou jogar a culpa no terceiro B. Alguns alunos que estavam faltando que eu não tinha anotado, eu me atrapalhei. Ó, terceiro B, vamos lá. Beatriz Mazzucato. Aqui. 6. Bianca Lopes. Eu. 7. David Gabriel. Eduardo. Oi, Beatriz? Eu não entendi. 6, Beatriz, você tirou 6. Tá. Eu vou falando o número, tá? Na sequência que vocês falam presente. Eduardo. Ellen Beatriz. Presente. 6. Fernanda Gonçalves. Oi. Fernanda, 10. Fernando Vieira. Felipe Barcelos. Gabriela Cristina. Oi, Flávio. E Gabi, 8. 8, tá? Giovana. Presente. 6,5, Giovana. Gustavo Henrique. Eu. 10,5. Gustavo Idec. Eu.
8. Ellen Farias. João Vitor. Letícia Oliveira. Lohane. Eu. 9,5. Luana Rodrigues. Luana Rodrigues. Marcela Guimarães. Presente. 8,5. Matheus de Araújo. Matheus Ferreira. Monique. Murilo. Murilo tá na aula, que eu vi o nome. Beleza, Murilo. Coloquei aqui, mas eu ainda não corrigi a sua. É uma das próximas. Eu já vi seu nome lá na minha caixa de e-mails. É uma das próximas. Otávio. Otávio. Flávio, Oi. o Matheus não tá conseguindo entrar na aula, mas aí ele pediu pra você falar a nota dele. Matheus Ferreira, né? 8. Isso. 8. Tá. Valeu. Tiago Costa. Ele tá aí, pro. Tiago tá aí, tirou 7. Vinícius. Eu. Vinícius, 8. E a Yasmin? Não, né? E a Luana Teixeira? Não também. Fechou. Beleza. Alguém no terceiro B não tem microfone, quer levantar a mãozinha, que eu não coloquei presença? Alguém? Não? Ninguém levantou a mãozinha? Fechou. Então, terceiro A. Falta eu dar nota para alguns alunos na questão da aula reversa. Então, assim, o Jean me lembrou, me mandou uma mensagem essa semana me lembrando. E... Droga, abriu errado. Peraí. Adiar. Aqui. Terceiro A. O último que me mandou, se eu não me engano, o último que me mandou foi a Ana e o Luiz. Então, hidrostática, Bruno e Jean. Então, nenhum dos dois está na aula, mas se alguém puder avisá-los, Bruno e Jean, hidrostática. Eu aguardo até semana que vem, tá bom? Carol? Professor, Oi. César, Luiz essa César. nota da aula reversa vai entrar onde? No terceiro bimestre, tá? Ela entra agora no terceiro bimestre para ajudar vocês na recuperação, tá bom? Ela só funcionou no segundo e no terceiro bimestre, para quem fez, tá bom? E falta agora, no terceiro A, a Carol e o Thales, que é calorimetria. Então, é sexta da outra semana. E depois, para terminar, a Beatriz e a Sandy, que é estática, que aí é na última sexta do mês de setembro, tá bom? As próximas 3 sextas-feiras. Então, a próxima primeira sexta-feira, que não é amanhã. Amanhã é dia 4, tá? Acho que é dia 11. Dia 11, Bruno e Jean. Dia 18, Carol e Thales. E dia 25, Beatriz e Sandy, se eu fiz a conta certa. Agora, o terceiro B precisa entrar em contato comigo, quem está faltando, para que a gente possa decidir isso juntos. Manda mensagem no meu WhatsApp, tá bom? Porque eu não tenho fotos aqui do terceiro B. Terceiro B eu fiquei confuso. Então, tá faltando. Você não tem nota? Me manda mensagem. Ok? Alguma pergunta? Foto do gabarito, Estou com o gabarito aqui, vou tirar a foto agora e mandar pro Pedro. Desliguei o microfone aqui, se ficar muito ruim o áudio, vocês me avisam, eu ligo de novo. É difícil segurar microfone, segurar celular, segurar canetão. Opa, o microfone está no meio da foto. Tô tirando a foto aqui do gabarito, mandando pro Pedro. Se você achou que eu dei uma nota para você que não era merecedora, entre em contato comigo, que eu vejo sua prova novamente. Eu não sou perfeito, eu posso errar na correção também. Então veja lá, tá bom? O que vocês fizeram, né? Já que você tem a sua prova que você me mandou, tá tudo lá, aprovado certinho. Aí se você acha que não foi justo, me manda a mensagem que eu vejo sua prova de novo sem nenhum problema. Só que ela vai ficar na fila, tá? Ela fica na fila que eu tô corrigindo. Ok? Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa para falar? Eu tô vendo o nome da Giovana Luz aqui, eu coloquei presença para Giovana. A Giovana não respondeu. Acho que ela não respondeu. Giovana Luz. Não tava sem presença, Giovana Luz. Levanta a mãozinha, meu. Tirou 6 a Giovana, tá? Vocês precisam levantar a mãozinha, Foi coincidência ter olhado o nome da Giovana aqui, hein? Temos 34 na aula. Levantem a mãozinha, por favor, ou mande mensagem pelo WhatsApp, caso nem a mãozinha funcione. Mas me avisa que vocês estão aqui, para não ficar com falta. Vira a página 48.
Exercício 4 do Enem. Vamos fazer? Acho que eu vou voltar aqui pro microfone para não vazar o áudio. Tem muita criança em casa e eles fazem barulho. Vamos lá, ó. Eles estão no intervalo de aula deles e aí faz muito barulho. Questão, ó, alguém levantou a mãozinha aqui. Flávio, o Luiz, né, Luiz? É você. Eu não vou falar em voz alta, tá? Manda mensagem, depois eu respondo. Você eu coloquei presença. Ó, um sistema de iluminação foi construído... Sim, Luiz, vou fazer o que você falou. Beleza, Luiz, tranquilo, eu vou fazer o que você falou. Ó, só que vai ficar na fila, tá, Luiz? Mas eu faço o que você falou. Ó, um sistema de iluminação foi construído com um circuito de 3 lâmpadas iguais conectadas a um gerador G de tensão constante. Esse gerador possui uma chave que pode ser ligado nas posições A ou B. Agora é o Vitor. Ó, posição A ou B, tá bom? Vocês estão vendo aí a figura. Observem o seguinte, ó. Se eu ligo o circuito na posição A, que lâmpada que vai acender? Se eu ligo o circuito na posição B, que lâmpada que vai acender? A pergunta é a seguinte: considerando o funcionamento do circuito dado, a lâmpada 1, ela vai brilhar mais quando a chave estiver na posição. Então, terceiro ano, presta atenção no seguinte: o G é onde está vindo a DDP, é o gerador, tá bom? Aí, ó, ele está saindo de G. E aí ele está dando a volta no circuito. Só que presta atenção no seguinte: quando ele sobe essa linha, quando ele está subindo essa linha, que ele chega ali pertinho do número 3, aquilo ali é um nó. E aquilo é um nó. Eu vou pro 3 ou eu subo pro 1? Vocês concordam que isso é um nó? Agora, vamos lá. Esse circuito é em paralelo. Então, assim, ó, se ele ficar ligado na posição A, o que vai estar ligando sempre ali, ó, é o 1 e o 3, em paralelo. Agora, se eu ligar na posição B, vai ter também corrente indo para a lâmpada 2. Portanto, quando que eu vou ter maior brilho? Questão do Enem. Vamos fazer de conta que é fórum do Enem. Qual a alternativa que vocês acham? Pensem aí. Primeiro. Mas... pode falar, Fabrício. Fala. Mas se colocar no B, ele também não vai passar em série ali pelo 1? Então, vai. Esse é o detalhe, Fabrício. Se eu ligar o meu circuito em B, todas as lâmpadas vão acender. Agora, se eu ligar em A, eu só tenho 2 lâmpadas acesas. Só tenho 2. Você vai ter um circuito fechado, só que daí em aberto em 2. Agora, se eu fizer em B, todas funcionam. Porque a linhazinha que está de A até subir ali, ó, ela não vai servir para nada. Porque a corrente pode passar pelo 3 e voltar, né? Uhum. A primeira coisa que vocês devem pensar... Então, ó, isso que eu ia falar. A primeira coisa que vocês devem pensar, ela vai brilhar mais na situação A ou na situação B? Então, acho que foi o Caio que falou a alternativa A, Caio, foi você? Eu reconheci... Uhum. Então, eu achei que era o Caio pela voz. Então, a primeira coisa, a gente tem que decidir, é em A ou é em B? É em A. Acho que é em A, hein? É em A. Então, a alternativa A não é. Então, eu vou descartar a alternativa A, B e D. Agora, eu estou entre a C e a E. Crianças, um circuito ele brilha mais se ele estiver em paralelo. Uma lâmpada brilha mais se ela estiver em paralelo. Tá bom? Por quê? Porque a DDP das duas vai ser a mesma. Ela vai brilhar mais. Agora, vamos ver outra coisa aqui, né? Nesse caso, a gente tem a alternativa C ou a alternativa E. Então, ela vai brilhar mais, a lâmpada 1, pois a resistência equivalente será menor, ou ela vai brilhar mais, porque a potência dissipada pelo gerador é menor? C ou E? C. C. Uma resistência equivalente em um circuito em paralelo é menor. Como a DDP é a mesma, então eu vou ter mais corrente chegando ali naquela lâmpada, do que se eu tivesse um circuito em série, onde eu vou ter uma resistência equivalente maior. Tudo bem? Tranquilo? Questão do Enem. Então a primeira coisa era saber se era o A ou o B. Descobriu o que é o A, aí ficou fácil. O circuito ligado em B, Caio, vira um circuito misto, que é desse exercício aqui, ó. E o circuito misto desse exercício, ele tem uma DDP total, ó, um pouquinho menor
do que a DDP que a gente acharia aqui, ó, individual. Então, ali, eu vou ter uma coisa que vai brilhar diferente, tá bom? Porque a gente consegue descobrir DDPs individuais, tá? Coloquem C aí, nem vou anotar na lousa, tá? Nem precisa mandar foto. Vamos pensar já numa próxima? Cuidado aí. Cuidado aí o quê? O que é cuidado? Me conta o que é o cuidado. Ó, o próximo exercício que eu quero fazer com vocês é esse da Unesp, o número 6. Eu queria que a gente pulasse um pouquinho o 5. Depois eu vou escrever de lápis aqui, ó, de caneta aqui, o que a gente já fez. Já vou colocar agora, ó, feito para não esquecer. Então nós fizemos o 3, fizemos o 4 e eu quero que a gente termine a aula pensando feito o 4. O 5 tem que fazer. Vamos terminar a aula pensando no exercício 6 da Unesp, tá bom? Vou colocar aqui como feito. Sabe por que a gente tem que pensar nesse 6? Se eu me alongar um pouquinho, eu peço desculpas para vocês. Foi devido àquele nosso começo, mas eu vou tentar não me alongar muito. Esse exercício 6, a Unesp, é um vestibular que adora a interdisciplinaridade, assim como o Enem. Então, a interdisciplinaridade, nesse caso, é entre a física e a biologia. Ele vai falar de um peixe, que é o peixe elétrico, o poraquê. Ele fala que ele é capaz de descargas elétricas pela ação de células musculares chamadas eletrócitos. Cada eletrócito, passa a marcar texto aí, sublinha aí, ó. Cada eletrócito, produz um ADDP de 0,14 volts. Cada eletrócito. Um poraquê adulto possui milhares de eletrócitos. Por exemplo, dispostas em série, sublinha também, que vão se ativar quando o peixe está em perigo. A corrente elétrica que atravessa o corpo de um ser humano pode causar diferentes danos biológicos, dependendo da sua intensidade e da região que ela atinge. A tabela abaixo indica alguns desses danos em função da corrente elétrica. Legal. Vira a página. Considere um poraquê com cerca de 8.000 eletrócitos. Portanto, ó, eu vou multiplicar esse número por 8.000. Quem pode fazer essa continha para mim? Me conta quanto vai dar? Eu não tenho o resultado aqui. Conta quanto vai dar 8.000 vezes 0,14, por favor. Me ajudem aí, por favor. Só para a gente não perder muito tempo aqui. 1.120. Quanto? 1.120. Nossa, 1.120. ó, eu juro que eu não entendi. Tentem falar de novo. 10.120. 1.120. 1.120, foi isso? Isso. Beleza, obrigado. Beatriz e Fabrício, os dois que tentaram ajudar. Foi isso, né? Não falei o nome errado não, né? Ó, então eu tenho 1.120 volts. 1.120 volts. Ok. Que mais que ele fala pra gente? Sabendo que a resistência elétrica da região atingida pela descarga é de 6.000 ohms. Então eu tenho aqui uma descarga de 6.000 ohms. De acordo com a tabela, após o choque, essa pessoa vai sofrer. Bom, na tabela, terceiros anos, nós temos valores de corrente na tabela. Valores de corrente. Então, eu vou fazer o quê aqui? Ó? Eu vou procurar a minha corrente. Como que eu vou procurar ela? Fazendo URI. Então, vai ficar ó, 1.120, que é igual a 6.000 vezes I. Então, o I é igual a 1.120, preparem aí as máquinas, dividido por 6.000. Então, o I é igual a... Quanto que deu? Me contem aí, preparem as máquinas e façam essa continha. Vai dar 0,18 aproximadamente, 0,18, 0,19, coisa assim. 0,18? 0, beleza, Deu tudo bem. 0,186, né? 0,18, Tudo 19. bem. Beleza. Ok. Agora eu quero que vocês peguem esse valor, volta para a página 48 e me fala onde que esse valor está na tabela. Vamos lá. Que doença que ele vai ter? Ele vai morrer do quê aí? Olha na tabela. Me contem. Qual que é o problema que ele vai ter com esse 0,18? Ele vai morrer do quê? É apenas formigamento? Oi, Pedro, fala de novo, não ouvi? É apenas formigamento? Apenas formigamento? Ó, Porque apenas... Até 10? Até 10 miliamperes. É. Ó, de 10 miliamperes. O outro ele fala de 10 a 20, depois de 20 a 100. Aí ele fala de 100 miliamperes até 3 amperes. E depois ele fala acima de 3 amperes. Então vamos ver isso daí, Pedro.
Flávio, Vamos- como é que não Então, chama pra milhão Aí o 18 miliamperes seria o que dá aí, né? Então, Seria é que assim, ó, o jeito que vocês estão olhando a tabela, vocês estão olhando um número na tabela que não está escrito aqui. Por quê? Porque aqui não está em miliamperes, né? Vamos transformar isso aqui em miliamperes? Vamos multiplicar por 1000? Se a gente multiplicar esse valor por 1000, quanto que vai dar? 0,18 vezes 1000. Multiplica esse valor por 1000. Me conta quanto vai dar. Eu fiz Vai dar- dividido por 1000, mas dá a mesma, acho que dá a mesma coisa, né? Vai dar 180, será? Miliamperes? É isso? Dá É isso, não é? Uhum. Se deu 180 miliamperes, Pedro, você muda de opinião? Vai ser apenas formigamento? Não, muda. Então ele vai morrer de fibrilação ventricular. Alternativa D. Percebe, Pedro, como a unidade de medida pode ferrar com a nossa vida? Então, ó, o 1000 aqui, ó, né, fez muita diferença, né? Esse 1000 aí fez muita diferença, porque a gente chega num resultado que a gente deve multiplicar por 1000 para aí sim olhar a tabela. Mas se você não presta atenção que a tabela está em MA, pronto, ferrou. Já errou uma questão do Enem que você soube fazer a conta direitinho. Então a conta foi uma conta que você entendeu, soube fazer, mas aí na hora de ler a tabela, se a gente não ler essa tabela corretamente, a gente se ferra. Essa questão ela é importantíssima, não para a minha prova. É importantíssima para você entender como que é um vestibular. Então o vestibular, ele teve uma pegadinha aqui na leitura, que se você não leu com atenção, você se ferrou, e depois teve uma outra pegadinha para você entender, interpretar uma tabela. Então o vestibular, ele tem um grau de, não é grau de complexidade, mas é um grau de interpretação de enunciado de extrema importância, tá bom? Que vocês precisam ter. Semana que vem, na terça, a gente vai começar a ver um circuito um pouquinho mais complicado, que é o do exercício 5 e o do exercício 7, que usa uma lei aí que chama lei de... não sei se eu vou falar direito o nome, mas você mexe com on Poulet, é um nome francês. Ele entra junto com o ON aí para mexer com alguns circuitos. E aí eu também já tento explicar para vocês algumas outras coisas aí de alguns aparelhos que vão entrar no circuito, tá bom? Porque falta bem pouquinho para a gente terminar. Crianças, é isso. Semana que vem não tem trabalho da semana, tá? Como não tem aula gravada, não tem trabalho da semana. Oi, quem me perguntou alguma coisa? Pode falar? Flávio, por que você multiplicou por 1000 e não dividiu por 1000? Ah, porque ó, eu estou acrescentando aqui o M. Se eu vou colocar o meu M junto da minha unidade de medida, eu multiplico. Agora, se eu tiver que tirar ele daqui, eu divido. Porque eu estou tirando. Ah, perdão. Eu tinha levantado aqui para aparecer minha cara. Ó, se eu vou acrescentar alguma coisa à minha unidade de medida, se eu estou acrescentando, eu multiplico. Agora, se eu vou tirar, aí eu divido. Tá bom? Sempre que você acrescenta algo à unidade de medida, que é o M no caso, então eu multiplico. O M é o 1000, é o mili. Tá bom? Tudo bem? Entendeu? Sim. Sim? Beleza. Então eu volto aqui pro meu rosto. Crianças, tchau. Qualquer dúvida em relação à prova ou em relação a qualquer parte do conteúdo, me mandem mensagem, tá bom? Que eu tento ajudá-los. Tá certo.